Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou dar continuidade ao vídeo de expressão corporal. Hoje é o nosso segundo vídeo, o foco vai ser postura e olhar, a importância que tem de uma boa postura e do olhar adequado quando você estiver falando em público. Lembrando que essas dicas também são úteis para quem não está dando palestras, falando em público, são dicas importantes para reuniões de trabalho, para relações de trabalho e também para relações pessoais, né? Porque a nossa expressão corporal ela é importante não só no trabalho, mas também na nossa vida pessoal. Então eu vou falar primeiro sobre o olhar, certo? Como que a gente tem que prestar atenção no olhar, gente? Por que é tão importante? Porque muitas vezes quando as pessoas estão em reuniões, dando aulas, dando palestras, ou até conversando com amigos mesmo, dependendo se a pessoa for um pouco mais tímida, a pessoa não faz contato visual. E não pode ser assim, você precisa olhar para as pessoas com quem você está falando. Essa entra na categoria de dicas óbvias, porém nem tão óbvias, porque muita gente não faz, entendeu? Mas assim, olhe para as pessoas. Se você está fazendo uma apresentação para a sua turma da faculdade, uma monografia, um trabalho na sua empresa ou uma palestra, você precisa olhar para as pessoas com quem você está falando. Isso é muito importante. Alterne o olhar entre as pessoas. Também não fica olhando fixo para uma pessoa só, como se você fosse matar a pessoa depois da apresentação, né? Também não é para tanto. Você tem que alternar o olhar entre as pessoas. Uma outra dica interessante é você fazer o gesto de positivo. Não o tempo inteiro, não em excesso, mas, por exemplo, você está falando com uma pessoa, você fazer o gesto de sim. Se a pessoa faz uma pergunta ou se a pessoa interage com você, você afirma com a cabeça, isso é interessante também. Também passa segurança para a pessoa que está ouvindo. Uma outra dica importante sobre o olhar, evite olhar para o além, certo? Ficar com aquele olhar vago. Eu já vi pessoas dando esse tipo de dica. Fixe um ponto, olhe para um ponto fixo na parede e fique falando só para ele, ó, sem olhar para ninguém, para você não se desconcentrar. Não pode ser assim, certo? Ficar olhando para um ponto fixo não funciona, só se você estiver dando pirueta no balé, que é para você não ficar tonta, né? Aí você escolhe um ponto e fica olhando só para ele. Se você não é bailarina, se você não está dando pirueta, se você está falando em público, então trate de mudar o seu olhar. Não deixe o seu olhar fixo, não fique com o olhar vago, olhando para o além, pensando em ontem. Evite olhar muito para os lados. Não é que você não possa, tá, gente? Olhar para os lados, olhar para baixo, um pouquinho para cima, mas evite fazer isso o tempo inteiro. Ficar o tempo todo olhando para o chão, olhando para baixo, sabe? Como se estivesse procurando alguma coisa. Tipo blogueira tirando foto, sabe? Perdi alguma coisa. Evite fazer isso. Se você está fazendo uma apresentação, você está usando slides, está usando algum material, né? Algum slide, algum cartaz, alguma coisa que você esteja usando, o que você faz? Você alterna o seu olhar para dar apresentação e para as pessoas. Você olha um pouquinho para o seu slide, olha para as pessoas, vai alternando. Não fica o tempo inteiro lendo o slide e ignorando a plateia. E também não fica o tempo todo olhando para a plateia, porque você vai precisar ver também o que está escrito atrás, né? Para se guiar. Então é legal você alternar esse olhar. Agora falando sobre a postura, é muito importante que você não fique com a cabeça muito baixa, a gente já falou agora no olhar, mas o pescoço muito baixo ou muito curvado, certo? Às vezes a pessoa fica meio assim, passa uma ideia de uma humildade excessiva, uma ideia de fracasso, de derrota, você ficar olhando muito para baixo e se curvando muito. Passa uma ideia de uma atitude perdedora. Então cuidado para você não ficar curvado, certo? Cuidado também para você não fazer o oposto, para você não ficar muito com o pescoço para cima, se você olhar por cima das pessoas, passa uma ideia o quê? De arrogância, né? De prepotência. Então nem um extremo nem outro. Não olhe para as pessoas assim e também nem olhe assim, né? Porque nem um jeito nem outro. E não só porque você passa uma ideia de fracasso ou de arrogância, mas porque também, agora do ponto de vista fonoaudiológico, você atrapalha muito a emissão da sua voz. Se você abaixa muito o seu pescoço, certo? Ou se você bota ele muito para cima, você causa uma tensão na cervical, certo? E aí você minimiza o alcance vocal. A sua voz pode ficar mais rouca, mais tensa, mais áspera. Se você não tá, se você tá falando assim o tempo inteiro, ou assim o tempo inteiro, ó, você não vai conseguir ter um alcance vocal legal para quem está falando em público, por exemplo. Então preste atenção nisso também. É importante você pensar que deve existir um ângulo de 90 graus entre o seu queixo e o corpo. Então, ó, sem exageros, ok? Então, a outra coisa que eu vou falar para vocês é com relação às pernas, tá? Eu já falei da parte de cima, né, na postura. Com relação à perna, evite ficar trocando de perna toda hora.
ok? Porque isso não é muito legal. Além de sobrecarregar a sua lombar, você vai ficar com dor e passa uma ideia também que você não está levando muito a sério o que você está fazendo. Então, pernas firmes, joelhos semi-flexionados. Desse modo, você não sobrecarrega a lombar, você parece estar à vontade, mas você não parece estar desinteressado. Outra coisa também, se você tiver uma mesa atrás, enfim, algo que você possa se apoiar, evite ficar apoiado, sabe, recostado em alguma coisa. Porque assim como as pernas que estão sempre mudando de lado, quando você fica muito recostado, passa uma ideia de desleixo. Então, cuidado com isso. Então, ó, pernas paralelas, você pode andar de um lado para o outro, né, conversar com as pessoas, dependendo do espaço que você tiver, você pode se locomover, não tem problema. Agora, cuidado para que você não passe a ideia errada, cuidado para você não passar uma ideia de ansiedade, de nervosismo ou de desleixo, certo? Isso é bem importante a gente prestar atenção. A última dica que eu vou dar com relação às pernas, cuidado para não ficar, se você estiver sentado, batendo a perna. Sabe aquela pessoa que fica batendo a perna, que treme a mesa inteira? Muito cuidado com isso também, porque isso passa uma ideia também de ansiedade, certo? Eu tentei resumir bem, gente, essa questão da postura. Falei sobre o pescoço, falei sobre a importância do movimento das pernas, sobre os ombros também, né? Para você não estar nem muito curvado, nem muito assim. Então, eu tentei resumir bem, óbvio que tem muitas outras questões, mas eu quis resumir de uma forma prática o que não fazer, o que você deve evitar para você passar uma postura o quê? Confiante, de que você sabe do que você está falando, certo? Então, essa foi o meu intuito. Mesma coisa com o olhar, ok? Tudo isso é o quê? Para não passar a ideia errada para o público, para você passar justamente o que você quer, de assertividade, de segurança, de confiança, que você sabe o que você está falando, ok?